Olá pessoal, que alegria estar de volta, poder gravar mais um vídeo para vocês. A gente demorou um pouquinho, mas agora com a melhor das desculpas, né? A gente estava fazendo o Esquenta Nit Comics, que ocorreu na semana passada lá na Biblioteca Parque aqui em Niterói. Antes de mais nada, por favor, não esqueça, quem não assinou o canal, por favor, assine o canal, aperta o sininho para a gente sempre mandar atualizações para vocês. Além disso, quase sempre tem uma matéria no blog que acompanha o vídeo aqui do canal. Então, dessa vez tem uma matéria do blog de maneira descritiva, falando tudo que aconteceu lá no Esquenta Nit Comics, tá? Dê uma olhadinha lá. Tem aqui embaixo o link para vocês irem lá olhar. Não deixem de ver não, tá? O que é o Esquenta Nit Comics? O Esquenta Nit Comics, antes de mais nada, é um teaserzinho do que vai ser a Nit Comics mais para lá. Já podemos para divulgar. A Nit Comics vai acontecer no dia 22 e 23 de outubro, lá no mesmo lugar, no São Francisco Praia Clube, tá? A gente vai fazer depois um vídeo só para falar das novidades que a gente já tem programado para a Nit Comics segunda edição. Mas aqui a gente vai falar como é que foi o Esquenta Nit Comics, para você que não foi, se sentir com dor de cotovelo, não consegui ir, entendeu? Então, vamos falar como é que foi o Esquenta Nit Comics. Antes de mais nada, a gente conseguiu atingir os objetivos que a gente tinha com o Esquenta. O Esquenta serve para divulgar as novidades da Nit Comics, que vai ocorrer lá em outubro, serve para fomentar o acesso à biblioteca, né? Muitas pessoas nem sabem que existe a biblioteca no centro de Niterói, um prédio maravilhoso, um centro de cultura, as pessoas simplesmente não sabem que existe, né? Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. E assim, difundir, né, o quadrinho, não só o quadrinho como um todo, né? A gente faz uma feira de quadrinhos lá, com vários quadrinistas locais, e a gente integrou também dessa vez, já estamos integrando com outras culturas convencionais, tem o pessoal de literatura também veio dessa vez, né? Então vamos falar um pouquinho, vamos começar. No dia 1º de abril, a gente abriu o evento, inauguramos as 2 exposições. A primeira delas é uma exposição de action figures do personagem Spawn, né, que faz 30 anos esse ano. O Spawn é um personagem independente mais famoso do mundo, né? Que já deixou milionário o criador dele, Todd McFarlane. Então a gente fez uma mini exposição. Por que é uma mini exposição? Porque a gente pretende fazer exposições maiores na NIT lá de outubro. Então a gente fez uma mini exposição para ter uma ideia, sentir o que as pessoas achavam daquilo e tal, né? E a outra exposição é o Quadrinho na Quarentena. Essa exposição já tinha ocorrido antes, lá no curso Animator, do Guilherme de Souza, da esposa dele. Só que agora ele trouxe uma versão ampliada e que está aqui que ficou exibida no 2º andar aqui da biblioteca, né? São vários quadros de artistas aqui de Niterói. E essa exposição ela não termina junto com a NIT. A NIT encerrou no dia 2 de abril e essa exposição fica até o fim de abril. Então não deixe, se você não veio na NIT, ao menos vai visitar essa exposição lá. Uma exposição muito legal dos artistas aqui de Niterói, tá? Então aí, você já vê que o próprio Esquenta já começou diferente. No outro Esquenta não teve exposição, né? E dessa vez nós já tivemos exposições. Aí depois, óbvio, vamos falar daquilo que a maioria das pessoas mais gosta, que é a feira de quadrinhos, né? A gente fez uma feira de quadrinhos ali dentro do espaço disponível, convidamos uma série de artistas, e aqui tem um filme feito pelo Marcos, que é o Marcos da Magílica, a gente sempre brinca assim, o Marcos da Magílica, né? Então o Marcos gravou esse vídeo pra gente, para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo lá na feirinha de quadrinhos. Eu deixei até com o áudio original, tá? Vamos dar uma olhadinha e eu já volto. Agora estão pagando Guaba. Aí eu pego a Guaba. Eu vou lá. Trabalhava na Bahia. Estava lá. Opa! Vem, olha aí, ó. Conteúdo. Eu tava trabalhando com essa venda. Mas é que é um livro que pretende ser regular, mas tem um livro com cara de bico, Aí eu falei assim, Aí, Leandro. é um livro. Opa! Tudo bom? Não, você se melhorou, mas é um bom sinal, mas não é. Mas eu achei
E a gente podia levar os carros, a gente leva o marcador. Os carros já são muito carros para a gente, brasileiros, e importantes nos últimos 10 anos. E você, separa para editora ou só? Tá, Bom, voltando aqui, aí nós tínhamos uma outra sala lá exclusiva para o pessoal jogar RPG. É aquilo que eu sempre falei, a gente tem esse conceito de comic shop, né? Onde é que nasceu o RPG? Foi nos comic shops, né? Então lá você ia comprar seus quadrinhos e começou a aparecer o RPG, né? Começou a ser trazido pela Devir e por outras, né? Então a gente sempre, o RPG sempre acompanha os nossos eventos, sempre tem um lugar para você jogar RPG. Então nós tínhamos uma sala lá, onde tinha o Luciano da Aurama e o Diego da Lampião Studios, mostrando lá os seus jogos e tal, capitaneando as mesas lá. E na sala do RPG foi onde aconteceu um dos momentos mais interessantes, né, vamos dizer assim, do Esquenta. A gente teve a ilustre visita do ex-vereador Leonardo Giordano, que foi secretário das Culturas de Niterói, e ele estava com uma camisa, né, de mestre dos magos, de RPG. Quando ele chega na sala do RPG, eu estava levando ele lá, tinha o próprio Luciano da Aurama e um outro rapaz, os dois com camisa também. Então fizemos essa foto aí, imitando lá o Homem-Aranha, os 3 Homem-Aranha, que ficou muito legal. Tivemos outros presentes de luz também, pessoas de outras entidades educacionais de Niterói, que vieram visitar o evento. Então, até para falar um pouco dessas pessoas, queria falar um pouco da evolução que o Esquenta teve, né? Pode-se dizer até que a evolução que a Nit Comics teve, né? Nos outros 2 eventos a gente teve palestras, né? Palestras, pessoas falando sobre as coisas ligadas a quadrinhos e tal. Você vê que nós evoluímos por evento para painéis. Então, tem painéis com temas específicos onde mais de um profissional pode estar falando sobre aquele assunto, enriquecendo o assunto, né, proposto. Então, o primeiro desses painéis, ele vem de um projeto nosso de levar o quadrinho para as escolas. A gente começou a fazer isso, né, aquele projeto Quadrinho na Estrada, né? Quem acompanha o canal e o blog já sabe disso. A gente começou a fazer isso, aí veio a pandemia, a gente teve que parar qualquer coisa externa, né? Qualquer atividade externa. Então a gente começou a fazer esse projeto de levar os quadrinhos para as escolas, de usar o quadrinho como mostrar para as crianças como fazer quadrinhos e tal. Então a gente criou esse painel que se chamava Utilização dos Quadrinhos como Ferramenta de Aprendizado nas Escolas. E lá eu falei um pouquinho sobre esse nosso projeto de quadrinhos na estrada. O professor Antônio Júnior falou um pouco da experiência dele usando quadrinhos em sala de aula, quadrinhos e outras mídias em sala de aula como ferramenta de ensino. E, por final, nosso amigo Mig Mendes, doutor em comunicação, quadrinista famoso aí, ele apresentou o História em Quadrinhos na sala de aula, forma e conteúdo. Uma apresentação dele maravilhosa, muito linda. A plateia gostou demais. E a gente, inclusive, essa palestra foi totalmente gravada. E se você é um educador ou uma entidade educacional e quiser obter essa palestra, só entrar em contato conosco, tá? Que a gente tenha disponibilizada para você. Na parte da tarde do dia 1º, a gente teve uma outra palestra chamada Mundo dos Super-Heróis. O que era essa palestra? Existe uma revista, para quem não conhece, chamada Mundo dos Super-Heróis, que já existe há 16 anos.
e é a única revista impressa, ainda vendida em banca, que trata do assunto super-heróis e de quadrinhos também. Embora o nome dela seja Mundo Super-Heróis, lá dentro tem análise de todo tipo de quadrinho nacional, estrangeiro, pode ser. Então, eu queria trazer, né, o Manuel e o Gustavo. O Manuel foi editor e criou a revista lá 16 anos atrás, foi editor dela durante muito tempo, e o atual editor, o Gustavo Vícola. Eu queria trazer os dois pessoalmente, mas adiamento por causa de pandemia e tudo mais, acabou que eles devem ficar para vir na NIT pessoalmente na NIT de outubro. Aí eu, preocupado se fazia online, a gente querendo testar esses novos meios, né, de fazer online, a gente preocupado com isso, o que eu fiz? Eu gravei uma live com eles, nós três conversando sobre a revista, sobre o que eles acham do mercado e tudo mais, exibi nesse painel essa live, onde a gente conversava, e o painel foi enriquecido pela presença do Heitor Pitombo. O Heitor Pitombo é repórter de quadrinhos, escritor também, ele está lançando agora até um livro, Quadrinhos no Brasil, volume 1, pela editora Heróica, que é a nova editora onde trabalha agora, do Manuel de Souza, criador da Mundo. Então o Heitor estava aqui presencialmente, ele enriqueceu essa palestra com a experiência dele, ele trabalha há 11 anos, nos 16 que a Mundo existe, ele trabalha há 11 anos lá, sempre todo mês tem alguma coisa do Heitor na revista. Ele falou sobre isso, falou sobre o lançamento do livro dele, então foi um painel que eu criei pensando nessa outra vertente dos quadrinhos, que é as revistas que falam sobre quadrinhos, né? Hoje em dia tem muito blog que fala, alguns canais, só que canal é uma coisa muito rápida. Na revista você pode ter uma análise melhor, né? Você pode voltar e olhar a qualquer momento. Então a importância de ter uma revista há 16 anos em banca de jornais. E o Manuel e o Gustavo falaram de algumas novidades que vêm pela frente. Tá? Eu vou disponibilizar também essa live que eu gravei com eles na internet, se eu vou dar uma ajeitadinha nela, uma editada, ela está muito crua, e vou disponibilizar na internet também. Tá? No dia seguinte, deixa eu dar uma avançada aqui, né? No dia seguinte nós tivemos também outros dois painéis, mas antes de falar dos painéis do dia seguinte, no dia seguinte teve um momento muito aguardado, que é a nossa já famosa performance do Batman, do Luiz Ricardo Batman, e do Vitor Chafin, que agora não é mais Coringa, ele agora é o Charada. Né? Então eles fizeram uma performance interativa com as crianças, um negócio muito bacana, muito legal, onde o Batman pegou as crianças, estavam no evento, eles ficaram andando pela biblioteca em vários pontos do evento e encontrando pistas do Charada, que culminou com a batalha final deles lá junto com as crianças. Esse vídeo pode ser visto aqui nos cards, tá? Ele está disponível aqui no canal, aqui pelos cards você vai direto. É muito legal, tá? A gente sempre inova nisso, né? É aquilo que eu estava falando. Eu tenho uma vontade de integrar sempre o quadrinho nas mídias, nas culturas convencionais, né? Porque as tradicionais, vamos dizer assim. Porque nas culturas geek, vamos dizer assim, o quadrinho já está integrado, né? Mas nas culturas tradicionais não. A própria literatura, ela está... Já tem gente que tem um preconceito com o quadrinho lá. Então eu trouxe dessa vez, se vocês forem lá, já viram a filmagem lá da Feira de Quadrinhos, tem também um pessoal de literatura ali que eu já trouxe dessa vez, né, da literatura fantástica e tal. E eu também, essa parte do teatro também a gente está trazendo, desde a primeira NIT, né, trazendo essa parte do teatro, assim, das enquetes teatrais que tem a ver com quadrinho também. Né? Então, essa performance deles está aí para você dar uma olhada aí na internet, aqui no canal. Né? E tivemos mais dois painéis e a apresentação da NIT Comics para outubro, tá? A apresentação da NIT Comics eu não vou falar muito agora, porque eu vou fazer depois um vídeo só para falar do que como já falei antes aqui no começo do vídeo, né? Eu vou fazer depois um outro vídeo só para falar de como vai ser a NIT Comics de outubro, tá? Então tivemos mais dois painéis e a apresentação ali no meio. Sobre os painéis, vamos lá. O primeiro painel começou mais ou menos às 11 horas, foi um painel que eu chamei de super-heróis, e que o Gabriel Rocha, criador do Lagarto Negro, né? Um dos personagens brasileiros, do super-herói brasileiro e mais conhecido, quanto é crossover que você vê, você tem o Lagartão. O Lagartão também começou a ir para fora do Brasil, né? Então ele está fazendo agora crossover com personagens da França, da Argentina, então eu trouxe o Gabriel para falar um pouco sobre isso. Ele quis falar também sobre a história dos super-heróis brasileiros, ele levantou algumas polêmicas de datas, né? Coisas que aconteceram nos quadrinhos nacionais, ainda nem eram quadrinhos como a gente conhece, ainda eram os quadrinhos tipo jornal, né? Então, ele mostrou coisas do passado, lá de 1900 e vovozinha, mostrando que o Brasil sempre teve ali na frente, na criação de quadrinhos, de super-heróis e tudo mais.
E no final ele apresentou, né, um desses crossovers do Lagarto Negro, que é esse com o pessoal da Argentina lá, que criou a Liga Sul-Americana. Né? Então, o editor da revista do Sol del Prata, que é esse personagem argentino, ele criou um crossover de vários personagens da América Latina, e ele não criou personagens novos, ele entrou em contato com os artistas desses países, um do Peru, um do Paraguai, e aqui do Brasil lá, o Gabriel, que tem o Lagarto Negro, e pediu a permissão de juntar esses personagens numa história que foi lançada aqui no Brasil pelo Gabriel Moura, né? Vocês já devem saber. Então o Gabriel falou um pouco sobre isso e eu fiz uma surpresa para ele, que eu pedi para o John Cúcio, esse editor argentino, gravar um pequeno vídeo contando como foi essa experiência de trabalhar com o Gabriel, né? Então o Gabriel assistiu esse vídeo pela primeira vez, foi inédito para ele e foi muito legal, né? A gente meio que sem querer, querendo, tornamos o Esquenta um evento internacional, né? Com a participação mesmo para o vídeo de uma pessoa ligada a quadrinhos de outro país, né? Esse foi o painel sim, nesse mesmo painel, eu fiz uma pequena homenagem para o Jorge Pérez, né? Não sei se vocês sabem, o Jorge Pérez é um grande artista de quadrinho, e ele está desenganado, né? Ele está com poucos meses de vida, a qualquer momento pode ter a notícia que ele faleceu. E tive umas experiências com ele, não só de encontrá-lo pessoalmente na FIC, como algumas outras coisas. Então eu fiz uma pequena homenagem para ele e ofereci o Esquenta Nit Comics para ele. Tá? Aí à tarde nós tivemos um outro painel, um outro painel em que eu quis tratar de uma outra vertente dos quadrinhos, que são os editores, né? Quem é que cria, quem é que começa o processo de se criar um quadrinho é o editor, né? Que tem a ideia, ou que ao menos ele vai procurar os artistas para compor aquela ideia, né? Para criar o quadrinho. Então eu trouxe duas editoras novas, e seus respectivos criadores, que são o Roberto de Castro, do Universo Fantástico, que veio pessoalmente lá de São Paulo, ele com a trupe dele, é um pessoal muito legal. Só tenho a agradecer ao Roberto. O Roberto é um cara fantástico. As ideias dele são assim, falando fantástico é um cacófono, né? Mas não tem outra palavra para dizer. É sensacional o trabalho do Roberto. Ele veio pessoalmente aqui. Eu também convidei o Levi Trindade, que era da Panini, que abriu a Hyperion Comics, só que o Levi não pôde comparecer, mas mandou um videozinho falando da criação da Hyperion, o que a Hyperion pretende fazer, com os quadrinhos que ela está lançando, e essa novidade que a Hyperion, mesmo lançando quadrinhos a estrangeiros, a Hyperion incentiva e ajuda em suas redes o pessoal independente comercializar os seus quadrinhos também. Então a Hyperion tem esse diferencial. O Levi não estava aqui pessoalmente, mas o representante dele aqui em Niterói, São Gonçalo, que é o Leandro Cruz, da Spawn Brasil, que participou comigo, ajudou pra caramba. O Leandro me ajudou muito na realização do Esquenta, a exposição do Spawn, ele participou ativamente dela, tem metade dos action figures são deles, os outros são meus, me ajudou em tudo que vocês podem imaginar. Ele estava presente e complementou esse vídeo que o Levi mandou, dizendo como é o método de trabalho deles e tudo mais. Na segunda parte, o Roberto de Castro, que eu já citei, falou sobre a criação do Universo Fantástico, sobre os projetos dele no Catarse, de como ele pensa sobre o mercado e tudo mais. Em suma, um painel, vou usar de uma palavra, um painel fantástico, sensacional, com duas editoras novas, que estão despontando no mercado e que merecem todo o nosso olhar. Todo o nosso olhar. São as editoras que estão fazendo a diferença, entendeu? A gente tem um mainstream e tem as editoras novas aparecendo, pipocando aí, trazendo esse diferencial que a gente deve procurar para procurar bons quadrinhos. Então, assim, em resumo, né, em resumo assim, cronológico, esse foi o Esquenta Nit Comics, né? Agora, os objetivos do Esquenta, como eu falei, foram alcançados. Muita gente veio na biblioteca, conheceu a biblioteca pela primeira vez. Tinha gente que nunca tinha ido a algum evento de quadrinho, para você ver como bons eventos de quadrinho estão fazendo falta. Você tem alguns eventos que o quadrinho está lá, mas evento de quadrinho, aqui no Rio, só tem poucos. Mas assim, fazendo um evento calcado em quadrinho e tudo mais, acho que só a NIT mesmo. Eu torço para que mais gente comece a olhar para a gente. Não estou dizendo que com isso querendo me engrandecer, eu digo que tem que ter mais eventos voltados ao quadrinho, que tem uma preocupação, como eu tive, de trazer coisas relevantes, tá? A minha preocupação com a Nit Comics, no caso com o Esquenta e os outros eventinhos que a gente vai fazer, que eles sejam relevantes, que você vá lá e fala assim, pô, nunca vi um negócio desse. Então,
A gente trouxe 4 painéis totalmente diferentes de qualquer outra coisa que tinha sido feita, tá? E esse é o nosso caminho, tá? Eu queria falar agora um pouquinho das coisas de, vamos dizer assim, de meio de bastidores, né, que acontecem, tá? A primeira coisa que eu queria falar é que essa revista aqui, A Insólitas Aventuras, do Daniel Bacelar, foi a revistinha mais comentada do evento aí nas redes sociais. Os artistas compraram, o público comprou, todo mundo comentando como é legal essa revista, como quero que quer mais, né? Essa é a primeira parte, vão ter outras aqui, mas 2 partes, essas são as antigas. Então o Daniel trouxe esse quadrinho maravilhoso, muito lindo. Inclusive aqui, olha, eu adoro o polvo, né? Ele faz esse polvo lindo, eu até pedi para ele fazer um para mim, está no meu caderno de autógrafos lá. E o Daniel também, assim, a gente que produz o evento mesmo, quase não curte o evento da maneira que o público curte. A gente não tem tempo para nada, né? Muita coisa. Todos os painéis tiveram a minha participação, eu quase não parava na minha mesa, quem tomou conta lá foi minha esposa e a Cléo, nossa amiga, também um agradecimento muito grande para a Cléo, né? Então, assim, eu mal tive tempo de dar uma olhada nas coisas que tinham no evento, mas eu peguei esse Superboy da Ebal aqui com o mesmo Daniel Bacelar, então 2 vezes a revistinha mais falada e a única que eu consegui comprar lá, tá? Então, mas eu tenho contato de todo mundo, a gente entra em contato a qualquer hora para adquirir. Eu queria terminar esse vídeo falando uma coisa para vocês que eu até contei lá na hora que eu estava falando sobre a NIT de outubro e até me emocionei. O que acontece? A gente faz evento, a gente não vou ser hipócrita com vocês, eu quero viver disso, eu quero viver de fazer evento de quadrinho e lançar meus próprios quadrinhos e tal, mas ainda não dá. A esperança é que um dia dê. Mas a gente não faz só por causa disso, a gente faz eventos por outros motivos. Então, o que aconteceu? Isso está escrito lá no blog, mas eu queria falar também. Tem um pessoal que não gosta de ler, eu acho isso importante falar. Eu vou falar aqui também, tá? O que acontece? A gente estava, primeiro dia, numa folga lá entre um painel e outro, entre alguma coisa, eu estava em frente ao meu stand lá, escoradinho, chegou uma moça, falou, que legal, nem sabia que tinha biblioteca aqui. Eu estudo na faculdade aqui perto, tem uma faculdade federal aqui próxima, ali no centro de Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense, ela estuda lá. Eu estudo na faculdade aqui perto, mas eu nem sabia que tinha uma biblioteca aqui, tão bonita assim. Eu estou maravilhada com a biblioteca, com a exposição lá em cima e tal. E saber que tem evento aqui, então, imagina, nem sabia nada. Eu nunca tinha ido num evento de quadrinhos assim. Então, ela conversou comigo rapidamente, ela nem sabia quem eu era, né? Falou comigo e foi os artistas lá da feirinha. No dia seguinte, ela postou nas redes sociais dela como foi essa experiência de descobrir a existência da biblioteca, de descobrir que tinha um evento lá dentro, e ela comentou de cada artista que ela foi, uma coisa que ela aprendeu, uma coisa que ela viu nova, uma coisa que a maravilhou. Então, falando, antes de finalizar, eu esqueci de falar uma coisa, teve uma pessoa do evento que virou para mim no primeiro dia e falou assim, por que você faz o esquenta? O esquenta não te dá retorno financeiro, é só trabalho. E aí, quando essa menina publicou esse post, falando tudo isso, a minha resposta é, eu faço por isso. Eu faço por isso, porque os quadrinhos me deram muita coisa. Foram companheiros, foram onde eu me diverti, vários momentos da minha vida foram melhores que remédio. Fora isso, é a arte que eu mais gosto. Eu quero que todo mundo leia quadrinho. Eu quero que volte a ser uma mídia de massa, como já foi, né? Não um negócio de nicho, como está se tornando cada vez mais. Então, cada um que eu levo os quadrinhos, cada um que fala bem do evento que eu estou fazendo, isso me faz sentir que estou no caminho certo. É por isso que eu faço. E é por isso que eu faço um evento como o Esquenta, que realmente não tem retorno financeiro algum. Faz parte do nosso braço cultural. Eu nem cobro mesa dos artistas nesse evento, no Esquenta NITCOM. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente vai continuar seguindo. Eu quero, para terminar, agradecer a todo mundo que de alguma maneira colaborou para que o Esquenta acontecesse. Os artistas, os apoiadores, o pessoal da biblioteca que se esforçou junto comigo para fazer, né? Principalmente, não pode deixar de falar da minha esposa e sócia, Eliane Herma, que sem ela não ia acontecer nada, tá? Então eu quero agradecer mais uma vez
publicamente a todo mundo que colaborou para que o Esquenta Nit Comics acontecesse. E eu quero convidar vocês para a Nit Comics em outubro, 22 e 23, botem na sua agenda. É uma semana antes do segundo turno, quer dizer, uma semana antes de você ir lá votar pelo futuro do país. Vem ser feliz na Nit Comics. Tá legal? Muito obrigado. Até a próxima.